Título 10. A questão do simbolismo nos sonhos das pessoas normais, 1914. Abre aspas. Uma objeção frequentemente levantada pelos adversários da psicanálise e que foi recentemente externada por Havelock Ellis, 1911, é o argumento de que, embora o simbolismo onírico talvez possa ocorrer como um produto da mente neurótica, não é encontrado em pessoas normais. Ora, a pesquisa psicanalítica não encontra nenhuma distinção fundamental, mas apenas quantitativa, entre a vida normal e a vida neurótica. E, de fato, a análise dos sonhos, onde os complexos recalcados são atuantes tanto nas pessoas sadias quanto nas doentes, mostra uma identidade completa nos mecanismos e no simbolismo delas. Os sonhos ingênuos das pessoas sadias, na realidade, muitas vezes encerram um simbolismo muito mais simples, mais compreensível e mais característico do que os sonhos dos neuróticos, pois nestes, como resultado da ação mais poderosa da censura e, consequentemente, de uma distorção onírica mais extensa, o simbolismo pode ser obscuro e difícil de interpretar. O sonho registrado abaixo servirá para ilustrar esse fato. Foi sonhado por uma moça que não é neurótica, mas tem um caráter um tanto púdico e reservado. No decorrer de uma conversa que tive com ela, fiquei sabendo que estava noiva, mas que havia certas dificuldades que se antepunham a seu casamento e que provavelmente levariam ao adiamento dele. Por livre e espontânea vontade, ela me relatou o seguinte sonho. Abre aspas, estou arrumando o centro de uma mesa com flores para um aniversário. Fecha aspas. Em resposta a uma pergunta, ela me disse que, no sonho, parecia estar em sua própria casa, abre parênteses, onde não estava morando no momento, fecha parênteses, e tinha uma sensação de felicidade. Abre aspas, o simbolismo popular possibilitou-me traduzir o sonho sem necessidade de ajuda. Era uma expressão de seus desejos nupciais. A mesa com seu centro de flores simbolizava ela própria e seus órgãos genitais. A moça representava como realizados seus desejos ligados ao futuro, pois seus pensamentos já estavam ocupados com o nascimento de um bebê. Logo, o casamento já ficara para trás há muito tempo. Fecha aspas. Abre aspas. Frisei-lhe que o centro de uma mesa era uma expressão inusitada, abre parênteses, o que ela admitiu, fecha parênteses, mas não pude, é claro, formular diretamente outras perguntas sobre esse ponto. Evitei cuidadosamente sugerir-lhe o significado dos símbolos e apenas perguntei o que lhe vinha à cabeça em relação às partes isoladas do sonho. No curso da análise, sua reserva cedeu lugar
a um evidente interesse na interpretação e a uma franqueza possibilitada pela seriedade da conversa. Fecha aspas. Abre aspas. Quando lhe perguntei quais tinham sido as flores, sua primeira resposta foi: flores caras, tem-se de pagar por elas. E em seguida que tinham sido lírios do vale, violetas e cravinas, ou cravos. Presumi que o termo lírio aparecera no sonho em seu sentido popular, como símbolo da castidade. Ela confirmou essa suposição, pois sua associação com lírio foi pureza. Vale é um símbolo feminino frequente nos sonhos, de modo que a combinação casual dos dois símbolos no nome inglês dessa flor foi empregado no simbolismo onírico para frisar a preciosidade de sua virgindade. Travessão, abre aspas. Flores caras, tem-se de pagar por elas. Fecha aspas, travessão. E para expressar sua expectativa de que seu marido soubesse como apreciar-lhe o valor, a expressão flores caras, etc., como se verá, possuía um significado diferente no caso de cada um dos 3 símbolos florais. Abre aspas. Violetas aparentemente era bem assexual, mas com muita ousadia, ao que me pareceu, pensei poder desvendar um sentido secreto para essa palavra, num elo inconsciente com a palavra francesa viol. Aí tem uma palavra entre colchetes que eu tenho medo de dar ruim no YouTube, então eu vou soletrar. E-S-T-U-P-R-O. Para minha surpresa, a sonhadora forneceu como associação o termo inglês violate, entre colchetes violar. O sonho utilizara grande similaridade casual entre as palavras violette e violate. Travessão. A diferença em sua pronúncia está apenas na tonicidade diferenciada de suas sílabas finais. Travessão. Para expressar na linguagem das flores as ideias da sonhadora sobre violência da defloração, abre parênteses, outro termo que emprega o simbolismo das flores, fecha parênteses, e possivelmente também um traço masoquista de seu caráter. Um belo exemplo das pontes verbais atravessadas pelas vias que levam ao inconsciente. As palavras tem-se de pagar por elas significavam ter de pagar com a vida para ser esposa e mãe. Fecha aspas. Abre nova aspas. No tocante a cravinas, entre colchetes, pinks, que ela passou a chamar de cravos, entre colchetes, carnations. Pensei na ligação entre essa palavra e carnal, mas a associação da sonhadora foi cor. Ela acrescentou que cravos eram as flores que seu noivo lhe dava com frequência e em grande quantidade. No final de suas observações, ela confessou, súbita e espontaneamente, não ter dito a verdade. O que lhe ocorrera não tinha sido cor, mas encarnação, entre colchetes,
Incarnation, alguma coisa assim, travessão. A palavra que eu havia esperado. Aliás, o próprio termo cor não era uma associação muito remota, mas determinada pelo significado de cravo, entre colchetes carnation, entre parênteses, cor de carne, travessão. Em outras palavras, determinada pelo mesmo complexo. Essa falta de sinceridade mostrou ser o ponto em que a resistência era maior e correspondeu ao fato de ser esse o ponto onde o simbolismo era mais claro e onde a luta entre a libido e seu recalcamento atingia o nível mais intenso em relação a esse tema fálico. O comentário da sonhadora no sentido de que seu noivo muitas vezes lhe dava esse tipo de flores foi uma indicação não só do duplo sentido do termo cravos, entre colchetes carnations, como também de seu significado fálico no sonho. O oferecimento de flores, fator excitante do sonho, oriundo da vida corrente da moça, foi empregado para expressar uma troca de dádivas sexuais. Ela fazia de sua virgindade um presente e em troca esperava uma vida emocional e sexual plena. Também nesse ponto, as palavras flores caras têm-se de pagar por elas, devem ter tido o que, sem dúvida, era literalmente um significado financeiro. Travessão. Assim, o simbolismo das flores nesse sonho abrangia a feminilidade virginal, a masculinidade e uma alusão ao defloramento pela violência. Vale a pena salientar nesse sentido que o simbolismo sexual das flores, que de fato ocorre muito comumente em outros contextos, simboliza os órgãos sexuais humanos através das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Talvez seja verdade, de modo geral, que as ofertas de flores entre aqueles que se amam tenham esse significado inconsciente. O aniversário para o qual ela estava se preparando no sonho significava, sem dúvida, o nascimento de um bebê. Ela se estava identificando com o noivo e o estava representando como arrumando-a para um nascimento, travessão, isto é, copulando com ela. O pensamento latente talvez tenha sido, abre aspas, se eu fosse ele, não esperaria, travessão, defloraria minha noiva sem lhe pedir licença, travessão, empregaria a violência, fecha aspas. Isso foi indicado pelo termo violar, e desse modo o componente sádico da libido encontrou expressão. Numa camada mais profunda do sonho, a frase "estou arrumando reticências" deve, sem dúvida, ter um significado autoerótico, isto é, infantil. A sonhadora revelou também uma consciência
possibilitada a ela apenas em sonho de sua deficiência física. Viu a si própria como uma mesa, sem projeções, e por isso mesmo depositou ainda mais ênfase na preciosidade do centro. Travessão. Outra ocasião empregou as palavras um centro de flores, travessão, isto é, em sua virgindade. O atributo horizontal da mesa também deve ter dado alguma contribuição para o simbolismo. A concentração do sonho deve ser observada. Nada havia nele de supérfluo, cada palavra era um símbolo. Posteriormente, a sonhadora produziu um adendo ao sonho. Estou decorando as flores com papel crepom verde. Acrescentou tratar-se de um papel de fantasia do tipo usado para cobrir vasos de flores comuns. E prosseguiu. Para ocultar coisas desarrumadas, qualquer coisa visível que não fosse agradável aos olhos, há uma lacuna, um pequeno espaço nas flores. O papel parece veludo ou musgo. Travessão. Para decorar, ela forneceu a associação decoro, como eu havia esperado. Diz que a cor verde predominava e sua associação com ela foi esperança, travessão. Outro elo com a gravidez, travessão. Nessa parte do sonho, o fator principal não foi a identificação com um homem. As ideias de vergonha e de autorrevelação vieram para o primeiro plano. Ela se estava embelezando para ele e admitindo defeitos físicos que se envergonhava e que estava tentando corrigir. Suas associações veludo e musgo constituíam uma indicação clara de uma referência aos pelos pubianos. Esse sonho, portanto, deu expressão a pensamentos de que a moça mal tinha ciência em sua vida de vigília, travessão. Pensamentos concernentes ao amor sensual e seus órgãos. Ela estava sendo arrumada para um aniversário, travessão. Isto é, estava copulando com alguém. O medo de ser deflorada estava encontrando expressão. O mesmo acontece, talvez, com as ideias de um sofrimento prazeroso. Ela admitia para si própria suas deficiências físicas e as supercompensava mediante uma supervalorização da virgindade. Sua vergonha apresentava como desculpa os sinais de sensualidade. O fato de que a finalidade desta era a produção de um bebê. Também as considerações materiais estranhas ao espírito dos enamorados encontraram um meio de expressar-se. O afeto ligado a esse sonho simples, travessão. Uma sensação de felicidade, travessão. Indicou que poderosos complexos emocionais nele haviam encontrado satisfação.